Bonsoir, boa noite a todos, olá, tudo bem? Ici c'est le professeur Sérgio entrando nesta live. Hoje, parlons français, claro, caracterizado, com entrevistando, mas hoje o tema nosso é parlons français ao vivo. Hoje a gente vai receber uma pessoa excepcional, vocês vão ver, gente. Fala francês, olha, uma beleza. Olha, estou fazendo essa propaganda, vocês vão acompanhar. O nome dela é Júlia, certo? Júlia Modesto. Ela vai se apresentar. Então, como eu sempre falo, né? Eu inicio as nossas lives apresentando a pessoa que a gente vai receber. Ela é muito inteligente, esperta, vocês vão ver. Pegou francês em 4 aulas, já estava falando melhor que muita gente. Então, daqui a pouco, vou pegar minha aluna, porque ela já está falando assim uma... beleza, ok? Hoje, iniciando o quadro Parlons Français aqui, meu Instagram, prof.crchistoca. Você que ainda não tem inscrito, você que está chegando hoje para acompanhar essa live, então aproveita, você se inscreve e você já começa a acompanhar aqui o nosso quadro Parlons Français. O que eu vou fazer agora? Eu vou convidar ela, Júlia Modesto, ela vai se apresentar e vocês vão acompanhar aqui comigo, ao vivo. A gente vai bater um papo e teremos uma pequena aula ao vivo para vocês verem, testificarem realmente que pegou mesmo no francês, falando mais do que muitos franceses por aí. Então, deixa eu chamar aqui a minha convidada hoje. Dando um pouquinho que ela vai entrar, e quando ela entra, pode encher ela de corações, tá bom? Para ela voltar mais vezes, para a gente fazer as lives. Salut! Salut, Serge! Comment tu vas? Je vais bien, Tu et vas? toi? Ah, très bien, très bien. Content de t'avoir ici avec moi sur mon Instagram pour cette fois-ci. Hein? Content de t'avoir ici sur Instagram. Eu não entendi, desculpa. Feliz em ter você aqui no meu Instagram. Content de t'avoir. Ok. Fiquei feliz com o convite também. Um pouco nervosa. Não, que isso. Ok, pessoal, você que está acompanhando a nossa live, eu sou o professor Sérgio Saca, sou professor de francês, sou enfermeiro, e depois eu falo um pouquinho de mim, porque hoje a gente vai falar dela, conversar um pouquinho com ela, bater um papo rápido. A Júlia é minha aluna de francês, mas eu vou conversando com ela, vocês vão descobrindo um pouquinho a paixão dela por francês, como que ela chegou até o francês, o que ela já aprendeu, tá? Em francês, o que ela já faz em francês, tá bom? Eu sei, mas vocês vão decidir um pouquinho hoje. Por exemplo, isso é muito real, gente. Em 4 aulas, a Júlia conseguiu alcançar um nível muito surpreendente, porque a maioria dos alunos, quando eles iniciam as aulas de francês, leva um tempo para eles se adaptarem, né, na questão da leitura. A parte mais difícil do francês é a pronúncia, é a leitura, certo? Estou mentindo? Certo. Ok. Então, verdade. Verdade. Então, se apresente um pouquinho, quem é você, o que você faz. Né? Eu sou a Júlia, eu tenho 24 anos e eu sou enfermeira também, fazendo francês há 3 meses? 3 meses. Que legal. Não fala a idade não, porque senão eu estou indo por 38 anos. Você acredita? 38 anos. Gente, para quem não sabe, eu cheguei no Brasil há exato 14 anos atrás, tá bom? Cheguei aqui quando eu tinha essa idade. 24 anos hoje. Nossa! Exatamente. Eu tinha 24 quando eu cheguei aqui no Brasil. Hoje, fazendo 38, né, em fevereiro. Júlia, por que você escolheu o francês? Bom, na verdade eu comecei a fazer francês porque eu faço mestrado em farmacologia e surgiu a oportunidade de fazer uma parte do meu mestrado no Canadá, em Quebec. E lá eles falam francês, né? Então, como minha mãe já conhecia você e ela já tinha ótimas recomendações, ela falou, não, vai com o Sérgio que ali você vai aprender. E eu tinha um tempo curto, né? Então tinha que ser assim, uma pessoa de confiança e boa, que pudesse me treinar. Que legal, gente. Para quem está falando, ela está falando da Sandra, né? A Sandra é mãe da Júlia, ela é assistente social. Gente, a Sandra me recebeu aqui em Campinas, né? Porque eu cheguei em 2007 sem conhecer nada nem ninguém. Imagina você desce numa terra que você não conhece nada nem ninguém. E eu bati lá na porta do, como chama ela, do serviço social da PUC, porque eu estudei na PUC, e ela me recebeu muito bem com a turma toda lá, ela, a Cris, o Ney, tem mais gente, acho que a Gil,
A Gisele também, a Rose, uma turma grande da galera que me recebeu. Foi assim que eu conheci a Sandra e conheci toda a turma. E hoje, dando aula para Júlia, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente preparou hoje, na verdade? O que eu pensei em fazer hoje? Você que está entrando na nossa live, a gente vai tentar bater um papo rápido em francês com a tradução em português, tá? Falando aqui, você que gostaria também de aprender o francês comigo, eu abro turmas para quem... Sérgio, eu quero fazer francês. Tempo recorde, tempo curto, como eu falo. Bom, pode vir aqui com a gente, porque, gente, o tempo mais curto que eu já tive em dar aula de francês foram 4 meses, como eu falei para a Júlia, que eu treinei um aluno em 4 meses, fizemos um livro inteiro. O livro que levaria 1 ano e meio, nós fizemos em 4 meses, é sério, em 4 meses, e ele foi fazer a faculdade na França, em Lyon. Meu aluno se chama João, ele está em Lyon, e hoje ele já, inclusive, fala alemão e outras línguas, ok? Bom, Júlia, a gente vai batendo um papo. Se vocês não entenderem alguma coisa, algumas coisas eu vou ter que traduzir um pouquinho para o português, mas a gente vai e vocês vão aprendendo aqui com a gente. Bom, a gente vai começar. Como que a gente faz uma saudação em francês? Eu vou conversar aqui com a Júlia e depois a gente vai fazer algumas leituras com a tradução aqui. Salut! Elise vient d'entrer. Elise está seguindo a gente direto lá da França. Salut Elise, soyez la bienvenue ici sur notre live direct avec Julia. Julia, c'est mon élève de français. Et je vois, vous habitez en France. Et pour vous, ça sera plus facile parce que nous allons parler en français et en portugais et vous allez accompagner les deux parce que vous parlez français et vous parlez portugais. OK? Très bien. Elise chante beaucoup. J'ai accompagné votre Instagram. J'ai vu tout ce que vous faites. Vous êtes à féliciter. OK? Très bien. On y va. C'est bien. On y va, Julia. Quand je te rencontre, je dis bonsoir, Julia, comment tu vas? Comment est-ce que tu me réponds? Ça va bien? Très Et bien. toi? Oui, je vais très bien, merci. Alors, aujourd'hui, très bien, Élise, on est ensemble. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, on est ensemble. C'est bon. OK. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons commencer par la lecture, OK? La lecture de la page 57 du livre Forum. Je vais présenter à tout le monde qui nous suit maintenant ce que nous allons faire pour que les gens puissent se localiser, savoir ce que nous sommes en train de faire, OK? Pessoal, o que eu disse para ela? Eu vou apresentar para vocês o que a gente vai fazer para que vocês possam se localizar, entender o que nós estamos fazendo aqui. O livro que eu uso é o Forum, OK? Forum. E como eu disse, a gente vai bater um papo e, ao mesmo tempo, tentar fazer uma aula ao vivo, para que vocês possam ver um pouquinho como que é a nossa dinâmica de aula. É muito legal, muito bacana. É uma aula que passa assim rapidamente, que a gente bate papo, conversa. E, como eu disse, uma das grandes dificuldades que muitos brasileiros, porque eu dou aula para brasileiros, têm em relação ao francês é a pronúncia, ok? É a pronúncia. E uma das coisas que eu trabalho nas 4 primeiras aulas é a pronúncia. A grande surpresa que eu tive com a Júlia, na segunda aula ela já tinha matado toda a pronúncia. É muito real, tá? Na segunda aula já estava assim, e vocês vão testificar isso na leitura. Os textos são fáceis, mas difíceis ao mesmo tempo. Fácil para quem sabe ler. Para quem não sabe, a pronúncia totalmente sai de forma um pouquinho diferente. Ok? Você que está chegando, hoje o quadro é Parlons Français, ok? O entrevistando. Claro, com Parlons Français, porque a gente vai falar francês e português, vai misturando. Você pode fazer perguntas diretamente para a Júlia, pode fazer perguntas para mim. E se você tiver interesse em aprender com a gente, vem para a gente e vem aprender conosco, ok? Bien, Júlia, nous sommes à la page 59, ok? Où nous allons faire, oui, nous allons faire la lecture. Je vais laisser que tu puisses lire et après, nous allons essayer de traduire et continuer notre conversation. C'est bon? C'est bon. On y va. Tu peux lire agenda et lire le contrat d'apprentissage sur le livre, s'il te plaît. Agenda. Só deixa eu ver se eu tô no lugar certo. É o diálogo que tem o... 57. 57. Eu falei 59, 57. Oi. On y va. Quem sabe faz ao vivo, viu, gente? É o que começa com Monsieur Vaz? Non. Non, on va directement... Ok, c'est bon. Você vai começar por Monsieur Weiss, depois eu vou voltar com o comunicativo. Vamos lá no Monsieur Weiss. Tá. Então, Monsieur Weiss, le directeur de l'école pour mode de Strasbourg, vient passer
en journée à Paris pour étudier un nouveau projet avec la société FC Mode. La veille, il arrive à l'hôtel. Le lendemain matin, M. Thomas convoque Sophie, sa secrétaire, à 8 heures. À 9 heures, M. Vass arrive, tout est prêt et tout le monde est là pour la réunion. L'après-midi, nous retrouvons Vincent et Marine dans une agence de voyage. Depuis leur rencontre au salon de prêt-à-porter, ils sont très amis et maintenant, ils ont envie de faire un voyage ensemble. Très bien, c'est très parfait, très bon. Ok, je vais aussi faire la même lecture, ok. Monsieur Weiss, le directeur de l'école Promo de Strasbourg, vient passer une journée à Paris pour étudier un nouveau projet avec la société FC Mode. La veille, il arrive à l'hôtel. Le lendemain matin, Monsieur Thomas convoque Sophie, sa secrétaire, à 8 heures. À 9 heures, Monsieur Weiss arrive. Tout est prêt et tout le monde est là pour la réunion. L'après-midi, nous retrouvons Vincent et Marine dans une agence de voyage. Depuis leur rencontre au salon du prêt-à-porter, ils sont très amis et maintenant, ils ont envie de faire un voyage ensemble. OK? Très bien, très bien. Tu as compris tout le texte? Consegui. OK. Très bien. Tu peux essayer d'expliquer le texte que tu as compris dans quelques lignes en português para quem está assistindo. O que seria em português? Oui. Ele está falando, então, do Sr. Vaz, que é o diretor Promode, a escola de moda, da escola Promode, oui. Então, seria a escola de Estrasburgo, e ele vem passar um dia em Paris para estudar um projeto novo que ele vai fazer na FC Mode, que seria, no contexto do livro, também uma agência de moda. E daí ele chegou no hotel, e no dia seguinte, de manhã, o Sr. Thomas convoca a Sophie, que é a secretária dele, às 8 horas. Às 9, o Sr. Weiss chega, e daí tá tudo pronto, tá todo mundo lá na reunião, e depois do almoço, é isso? Oui, l'après-midi, exatamente. Então, depois do almoço, eles encontram com o Vincent e a Marine, que também são em uma agência de viagens, então eles estão na agência de viagem. Depois eles vão para um salão de prêt-à-porter, que é o de roupas, né? Como se fosse um empório de roupas. E eles são todos muito amigos, então eles vão fazer uma viagem juntos. Très bien. Bien, qu'est-ce que nous allons voir sur cette partie? Pessoal, é isso aí. Então, para vocês terem um pouquinho para ver como que a gente trabalha, a gente começou com a leitura, ok? Aí ela fez essa tradução. A gente tem sempre na nossa aula um texto, onde a gente discute um pouquinho em cima. A gente vê a parte da gramática, ok? Isso pode encher de corações mesmo, porque pode parecer simples, não é tão simples ler e traduzir ao mesmo tempo, ok? E o que a gente vai ver nessa parte aqui? A gente não vai conseguir apresentar muita coisa, mas, dependendo, eu vou ver como que vai ser a resposta de vocês hoje. Se a galera curtir essa aula assim ao vivo, a Júlia volta nos próximos dias com uma outra aula ao vivo para que vocês possam também se antenar. Tem muita gente que gostaria de aprender o francês. Qu'est-ce que nous allons voir? O que a gente vai ver nesta parte aqui? C'est situé dans le temps, l'heure. Par exemple, aujourd'hui, c'est mercredi, il est maintenant 19h19. Tipo, hoje é quarta-feira, neste momento é 19 horas, 19 minutos, ok? Se situer dans le temps. Donc, dans cette partie sur agenda, qui est un nom masculin, nous allons voir sur se situer, ok? Fixer un rendez-vous. Par exemple, qu'est-ce que c'est fixer un rendez-vous? O que é fixer un rendez-vous em francês? Marcar um encontro, ok? Fixer un rendez-vous. Para você que está assistindo, a Júlia está entendendo tudo. Estou traduzindo para que vocês possam acompanhar, ok? Fixer un rendez-vous é marcar um encontro em francês. Como que eu posso marcar um encontro em francês? Julia, par exemple. Julia, demain, jeudi, nous avons classe à 17h, ok?
Ok, d'accord. Très bien. O que que eu disse? Traduz, por favor, pessoal. Que então amanhã, que amanhã é quinta-feira, a gente vai ter uma aula. Très bien. Isso aí. Donc, demain, jeudi, à 17h, nous allons avoir une classe. Moi e Júlia, ok? Então, essa é a tradução, ok? É assim que a gente pode marcar ou fixer un rendez-vous. Bien, donner son emploi du temps. O que que é donner son emploi du temps? A partir do momento que eu começo, por exemplo, a passar o que que eu tenho como espaço na agenda. Ah, Sérgio, passa aí, como que você está hoje de tempo? Como que você está se organizando hoje em relação ao tempo? Ah, hoje, por exemplo, depois da live, eu vou voltar para casa, vou fazer isso, aquilo. C'est donner son emploi du temps. Se eu chegar na Júlia, eu perguntar, Júlia, donne-moi ton emploi du temps cette soirée. Ela vai falar o que ela vai fazer essa noite. Ela vai donner son emploi du temps. Aí, antes da gente dar seguimento, eu só vou trazer aqui alguns verbos que são de extrema importância em francês. Que hoje, você que está na nossa live, gostaria que vocês pudessem aprender, ok? Eu tenho o verbo avoir, eu tenho o verbo être, eu tenho o verbo aller, o verbo parler. Eu vou pedir para minha secretária particular, minha esposa que me ajuda sempre, se ela está assistindo agora, para ela ir anotando aí os verbos, se der para ela anotar para a galera ir acompanhando. Se não der, não tem problema, ok? Não estava planejado, mas estou pedindo aí. O verbo não estava planejado. Verbo avoir, o que é verbo avoir? Ter. Ter. Aller. Aller é ir? Ir. Être. Ser. Ser ou estar, né? Très bien. E o verbo parler? Falar. Falar. Très, très bien. Gente, tudo isso é quem sabe fazer ao vivo, nada programado. Vocês estão vendo? Bom, vamos lá. Por que a gente vai começar com o verbo parler? Aí você pode ir treinando com a gente. O verbo parler é um dos verbos mais usados em francês, ok? Uma das aulas, uma das dicas que eu vou dar para vocês, que a Júlia também poderá dar para vocês, quando você for conjugar qualquer verbo em francês no indicativo presente, a gente tem que lembrar que a pronúncia, ela mantém uma sequência. Quero aprender francês, Sérgio. Para usar como comissário de bordo. Quem que é? Gabriel. Ok. É nóis, a gente conversa. Beleza. Então, verbo parler. Ok. Júlia, on y va le verbe parler? Je pars. Tu pars, il part, elle part, nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. Très, très bien. Je parle, tu parles, il parle, elle parle, nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. Percebam, pessoal, ela está falando je parle. A pronúncia dela, como ela sai, je parle, tu parles, il parle, elle parle, nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. Aí a pessoa vai perguntar, Sérgio, a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural, a pronúncia é a mesma. Exatamente. A pronúncia, neste sentido, neste verbo, é a mesma. Qual que é a diferença? É na escrita. Sim, Júlia? Como que é a regra? Sim. Quando é a terceira pessoa do plural, exatamente. Termina em ENT? Isso. E a gente pronuncia igual a terceira pessoa do singular. Isso faz total diferença. Eu estou falando dos verbos regulares em ER, ok? Le verbe du premier groupe. Os verbos do primeiro grupo, ok? Então, je parle, tu parles, il parle, elle parle, nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. Quero frisar outra coisa que é de extrema importância. Vocês estão percebendo que eu estou fazendo je, eu não estou falando je. Qual que é a diferença, Júlia, entre je e je? Porque o je seria o G mais o verbo do avoir, né? Gente, que chique, hein? Aí sim, gostei. Gente, o que nós temos? Quando eu falo je, verbo parler. Eu acho que a minha esposa vai escrever. Obrigado, viu? Gente, depois você aproveita para conhecer um pouquinho aí o link da minha esposa, a página dela, Luna Artelier. Tem muitos produtos artesanais aí no meio. Bom, vamos lá. Je parle. Eu estou falando je e não je. O je quer dizer eu tenho, ok? Aí vem o J, apóstrofe AI, ok? Lembrando, o parler
quando eu conjugo ele, a primeira pessoa termina com E, a segunda pessoa termina com ES, a terceira termina com E, a primeira do plural termina como? Como, peraí, A, desculpa, a cortou? primeira pessoa do plural do verbo parler, como que ela termina? O parlons? Isso, que chique, quem sabe fazer o NS. E a segunda? Em EZ? EZEG. E a terceira? Em ENT. ENT. Très, très bien, pessoal. Vamos aprendendo, vamos treinando. Então, vamos lá. Je parle, tu parles, il parle, elle parle. Nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. Ok? Vamos lá no verbo avoir. Como que é o verbo avoir? J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils sont, Ils elles ont. sont. Ils sont, elles sont. Très bien. Ok, lembrando, muita gente confunde o verbo avoir com o verbo aller, ok? Porque lá no finalzinho chega um pouquinho a ser igual. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Ok? Très, très bien. Vamos lá, le verbe être, que é o verbo Être. ser ou estar. Ok. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Très, très bien. Très, très bien. Bien. Maintenant, on y va avec le verbe aller. Pour terminer. Allez, je vais. Oui, très bien. Je vais. Je vais. Isso não ia fazer das carinhas. Depois você conta pro pessoal das carinhas. Conta das carinhas, porque eu já falei. Como que é? Durante as aulas, assim, às vezes, quando dá um deslize na pronúncia, ou você pronuncia uma coisa que não é, eu já sei que tá errado só pelas caras que o Sérgio faz, que ele começa a se contorcer, assim, fazer umas caretas. Aí eu já sei que algo de errado não está certo. É verdade. Vamos lá. Verbo avoir, oui. Aller, pardon. Aller. Allez. Então, je vais. Tu vas? Tu vas. Tu vas. Oui, tu vas. Il va. Elle va. Nous avons. Vous allez. Vous allez. Oui. Nous allons, vous allez. Nous allons, vous allez. Ils vont. Elles vont. Très bien. Pensei que você fosse trocar pelo ils ont. Très, très bien, très, très bien. Pessoal, vocês estão gostando? Pode encher a Júlia de corações, beleza? Pode encher de corações. E se você quiser conhecer um pouquinho mais, ela já gravou alguns vídeos, fazendo algumas leituras. Estão lá no meu perfil da outra página que eu tenho aqui no Instagram, que é Francês com Sérgio. Mas você que está aqui, vamos acompanhar. Maintenant, Júlia, nous allons à la page 58. Nous allons faire une petite lecture, ok? 58. Bien. Aqui é um bate-papo francês, português, francês com a Júlia Modesto, que é enfermeira, tá? Mestranda pela Unicamp, ok? Fazendo, qual área mesmo? Farmácia, né? Tá Farmacologia. Farmacologia. Très, très chic. Très bien. Bon, nous avons la page 58. Lisez le premier texte, s'il vous plaît, le texte sur la page 58. O que começa com a Sabine, né? Non, regardez. Regardez. 58. Ici. Oh, Júlia. Achei. Regardez. Regardez la photo. Où est-ce que nous sommes? Do lado do forró. Tá diferente essa página. Onde você tá? Peraí. 58. 58. Deixa eu ver se estou na página certa, né? Porque às vezes... Regardez... Não, aqui a minha já começa com o diálogo da Sabine. Sabine e Sophie. Sabine e Sophie? Ok, on y va. Vamos lá, Sabine e Sophie. On y va. On déjeune ensemble. É lá que você está. Isso. Ok, on y va. On déjeune ensemble. On déjeune ensemble? Oui. Tá. Então posso começar lendo o diálogo? Diálogo, vamos no diálogo já. Tá. Então, salut Sophie. Alors,
Ton voyage à Londres? Formidable. Londres est une ville formidable. Et le restaurant, regarde l'heure. Déjà moi, les cartes. Je me dépêche. Qu'est-ce que tu fais à midi? On déjeunait ensemble et tu me rencontres toutes? Aujourd'hui, non. On la visite de Christophe Weiss. Ah, Christophe Weiss. Alors, c'est dommage. Demain, peut-être? Demain, c'est parfait. Demain, peut-être? Peut-être. Demain, peut-être. Oui. Demain, peut-être. Demain, c'est parfait. On se retrouve à midi et demi à la brasserie en face. Ils ont de bons poissons. Excellente idée. J'adore ça. Et en plus, ils font des desserts au chocolat. Dessert au chocolat extra. Très bien. Super. Allez, salut. Bonne journée, à demain. Très bien. Bonne journée, a demain. Très bien, pessoal. Para quem está chegando agora, a Júlia teve exatamente 12 aulas de francês, ok? 12 aulas são 12 horas de francês. Fazer a leitura e conseguir interpretar textos e entender a gramática já no nível que ela está, pode parecer tão simples. Não é muito simples, não, porque eu dou aula há mais ou menos 14 anos, aula de francês. Realmente leva um tempo para você conseguir ter, inclusive, essa agilidade na leitura. Então, é a parabenizar mesmo. Por isso eu fiz questão de chamar ela para a nossa live, fazer essa apresentação ao vivo, ok? Tá vendo? A gente encontrou esse texto aqui, porque o texto que eu pedi para ela foi um outro, mas a gente chegou aqui. Vamos lá. Julia, je vais faire aussi la lecture, on déjeune ensemble, et après tu vas expliquer à tout le monde qui nous accompagne, ok, qu'est-ce que nous sommes en train de lire, pour que les gens puissent comprendre la traduction du texte. C'est bon? Oui. Bien. Sabine et Sophie, ce sont deux amies. Salut Sophie, alors ton voyage à Londres? Formidable. Londres est une ville formidable. Et les restaurants? Regarde l'heure. Déjà moins le quart. Je me dépêche. Qu'est-ce que tu fais à midi? On déjeune ensemble et tu me racontes tout. Aujourd'hui, non. On a la visite de Christophe Weiss alors. C'est dommage. Demain peut-être. Demain c'est parfait. On se retrouve à midi et demi à la brasserie en face. Ils ont du bon poisson. Excellente idée. J'adore ça. Et en plus, ils font des desserts au chocolat extra. Super. Allez, salut. Bonne journée. À demain. OK? Très bien. Comment est-ce que tu pourrais expliquer aux personnes qui nous accompagnent, qui nous suivent maintenant, qu'est-ce que le texte veut dire, qu'est-ce que le texte veut expliquer? D'accord? En português, c'est plus facile. Então, é um diálogo entre duas amigas. Tem a Sabine e a Sophie. A Sophie, aparentemente, chegou de viagem recentemente. Ela tinha ido para Londres. E aí ela estava contando que Londres é um lugar formidável, ia falar dos restaurantes. Aí a Sabine fala, olha a hora, eu tô com pressa, é isso? Oui, je me dépêche. Je me dépêche. Tô com pressa. Daí ela perguntou, o que você vai fazer na hora do almoço, né? A gente pode almoçar juntas, e aí você me conta tudo sobre a viagem. E aí a Sophie fala que hoje ela não pode, porque ela tem uma visita, né, com o Christophe Weiss. Uhum. Então a Sabine, eu entendi que ela fala, tudo bem, que pena, é isso? Oui, c'est dommage. Oui, uma pena. Ela fala, então, que pena. Ela fala, amanhã você pode? Ela fala, não, amanhã eu posso, é perfeito. E ela fala de almoçar num... Eu fui procurar que era esse termo, brasserie, é isso? Brasserie, aham. O que você encontrou? Eu encontrei que é cervejaria, é isso mesmo? Exatamente. Então elas combinaram de almoçar numa cervejaria e ela fala, a Sophie fala que lá eles têm um peixe muito bom e a Sabine concorda, fala que é uma ótima ideia e que lá eles, todas as, como é que fala? Sobremesas dele tem chocolate extra. Daí elas se despedem e até amanhã. Très bien, très bien. Parfait. Tem alguém aqui falando que c'est ma nièce.
Réjouissant. C'est ma Ah, é mère. meu tio. Et elle parle français? Fala. Ah, très bien. Ok, c'est votre nièce. Votre nièce évolue très bien. Elle parle bien. Elle est en train d'évoluer bien. Elle est à féliciter. Ok? Soyez le bienvenu ici sur notre live. Ok? Très bien. Bien. Julia, il y a 3 questions que je vais faire. As 3 perguntas que eu vou fazer. Ah, oui. Et tu vas me répondre. C'est bon? Lisez les questions suivantes. La première question, est-ce que Sophie et Sabine sont très amies d'après la lecture que tu viens de faire du texte? Oui. Oui, bien. Et la deuxième question, est-ce que Sophie est contente de son voyage? Ah, oui. Muito contente. Très Très content. bien. Très contente. Très Très contente. Très bien. contente. Et 3, où et quand est-ce qu'elles déjeunent ensemble? Où et quand elles déjeunent ensemble? À demain, Oui, à demain, donc le lendemain, oui. le déjeuner vai ficar para amanhã. Oui, le lendemain. Oui, le lendemain. Lendemain, à la brasserie. Brasserie. Très, très bien. Il déjeune demain, le jour suivant, à la brasserie. Très, très bien. Il y a un autre texte, ok, que je vais lire et je voudrais que tu puisses me répondre. C'est le texte A, sur la même page, 60, texte A. 60. Oui. Na mesma página, o texto A. O primeiro texto está em cima. Que é à la réception de l'hôtel. Aqui. Ah, oui. À la réception de l'hôtel, ici. OK? Bien. On y va. Lisez les 2 textes suivants, s'il vous plaît. L'employé de la réception révèle Monsieur Weiss à 7 heures du matin. À l'hôtel, on sert le petit déjeuner entre 7 heures et 9 heures. 2. Pour le réveil, Pour se réveiller, pour se réveiller à 7 heures du matin, Monsieur Weiss compose l'heure de réveil au téléphone. Pour le petit déjeuner, la salle de restaurant est ouverte. Ouverte? Oui. Ouverte de 7 heures à 9 heures. Très bien, très très bien, c'est parfait. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire de nouveau les textes et après, je vais lire le texte original. Tu vas me dire, tu vas répondre quel est le texte qui correspond à la réponse correcte. OK? Oui. C'est bon. Je vais lire les 2 textes. Le premier texte. L'employé de la réception réveille M. Weiss à 7 heures du matin. À l'hôtel, on sert le petit déjeuner entre 7 heures et 9 heures. 2. Pour se réveiller à 7 heures du matin, M. Weiss compose l'heure de réveil au téléphone. Pour le petit déjeuner, la salle de restaurant est ouverte de 7 heures à 9 heures. C'est bon? Je vais faire la lecture du texte et après tu vas me répondre quel est le texte qui correspond avec la réponse correcte. Un instant, oui. C'est la page 60. On y va. À la réception de l'hôtel. Bonsoir madame, je voudrais être réveillé à 7 heures demain matin, s'il vous plaît. C'est automatique, monsieur. Vous composez l'heure au téléphone. Vous avez une notice dans votre chambre. Bien. Le petit déjeuner est à quelle heure? De 7 heures à 9 heures. Merci bien. Bonsoir, madame. Bonne nuit, monsieur. Entre les 2 textes, quel est le texte, tu penses, qu'il correspond au texte que je viens de lire? Peraí. Ele chegou, falou alguma coisa sobre quarto, é isso? Que ela ia ligar no quarto? Eu vou ler de novo. Tá. Je vais lire les 2 textes de nouveau. Je vais lire le texte 1 et le texte 2 et après je lis l'autre texte. Oui. 1. L'employé de la réception réveille M. Weiss à 7 heures du matin à l'hôtel. À l'hôtel, on sert le petit déjeuner entre 7 heures et 9 heures. OK? 2. Pour se réveiller à 7 heures du matin, M. Weiss compose l'heure de réveil au téléphone. Pour le petit déjeuner, la salle de restaurant est ouverte de 7 heures à 9 heures. C'est bon? C'est bon. Ça, ce sont les 2 textes. Maintenant, je vais lire le texte
à la réception de l'hôtel quand M. Weiss parle avec la réceptionniste. Bonsoir madame, je voudrais être réveillé à 7 heures demain matin, s'il vous plaît. C'est automatique, monsieur. Vous composez l'heure au téléphone, vous avez une notice dans votre chambre. Bien, le petit déjeuner est à quelle heure? De 7 heures à 9 heures. Merci bien. Bonsoir madame, bonne nuit. Qu'est-ce que tu penses que M. Weiss a fait? Il a été réveillé ou bien il a composé dans sa propre chambre et il a eu la réponse? Deixa eu ver aqui entre as opções. Il y a les deux options. Oui. Deixa eu ver. 7 matin. Que ele tinha falado. Oui, ele fez a pergunta, né? Ele perguntou e a pessoa falou: vous avez l'option de composer et avoir la réponse directement à l'appel dans votre chambre. Je pense l'option. Oui, l'option. Effectivement, c'est l'option 2. C'est l'option 2. C'est correct. C'est correct parce qu'il a composé dans la chambre. Quand tu vois le texte, il dit « Bonsoir madame, je voudrais être réveillé à 7 heures demain matin, s'il vous plaît. » Et la dame répond, c'est automatique. Donc, quand tu composes, tu as la réponse dans ta chambre et c'est automatique, c'est bien compris. Très bien. Pessoal, vocês estão curtindo o nosso bate-papo de hoje em francês, conversando um pouquinho. Eu fiz a pergunta, mas acho que quando eu fiz a pergunta já emendei com outra coisa, nem você me chegou a responder. Qual foi a parte mais difícil do francês que você achou mais difícil, assim, desde que a gente começou até hoje? Eu acho que foi a pronúncia do R. Para mim pega muito, você sabe, né? Sempre tem a palavra da semana. Normalmente é quando tem vários R seguidos, tipo traductrice, e daí eu passo a semana treinando directeur, tradutrice, secrétaire. Muito bom. Então, para mim, o R pega muito. Legal. Gente, para vocês terem uma noção, a dificuldade que ela está tendo com o francês, eu tive com português. Hoje eu estou aqui me virando, falando com vocês desse jeito. Vocês não têm noção do que eu passei. Vocês não têm noção. Acho que essa história eu nunca contei para a Júlia, mas eu vou aproveitar e contar ela aqui ao vivo. Uma vez eu fui numa igreja, né? Estava escrito assim na cantina: não vendemos fiado. Já te contei essa história do fiado ou não? Não, não contou. Estava escrito: não vendemos fiado. Imagina para um estrangeiro que não sabe o que é fiado. E está escrito: não vendemos fiado. E eu andava com dicionário sempre. Aí eu cheguei perto do cara e falei assim: poxa, se não tem fiado para vender, por que você vai escrever não vendemos fiado? Porque até aquele momento eu já tinha comido coxinha, comido tudo. Nunca tinha comido fiado. E eu queria comer o fiado. Aí todo mundo ficou rindo de mim ali. Não, aí foi explicar depois o que era não vendemos fiado. Então imagina a dificuldade que o estrangeiro tem. Quando alguém fala alguma coisa, pode parecer muito simples. Então, o que você está passando, eu passei por isso. Eu vivia treinando, né, acompanhando as pessoas falando e lendo e repetindo para poder, claro, conseguir falar do jeito que eu estou falando hoje, inclusive até ousando aqui, fazendo live em português. Não foi fácil, não. Eu acho legal a história também que você falou da diferença do amar, que é o gostar também, né? Olha, essa eu vou ter que... Vou contar essa do amar. Essa é muito boa também. É porque quando a gente fala j'aime em francês, ele tem uma conotação. O aimer, o adoré, ele tem uma conotação diferente. Então, por exemplo, quando fala j'aime, quando você fala com uma pessoa mais íntima, ele tem uma conotação, tem um jeito de falar diferente. Quando você fala, j'aime telle personne, ele entra como gostar do português, ok? Tipo, eu gosto de você e tudo tá. Eu fiz a proficiência em português na UF, Federal Fluminense. E tinha uma moça que me ajudava bastante com questão de português e tudo. E eu fui falar para ela, ao invés de falar, eu gosto de você, do jeito que você me ajuda, eu fui falar, eu te amo. A moça olhou para mim e falou, eu não te amo não. Eu falei, pô, que estranho. Incrível. Só que eu não entendi, porque a minha cabeça pensava, gente, em francês, para vocês terem uma noção.
Aí fiquei desapontado, cheguei na sala de aula, eu estava indo para a faculdade. Cheguei na sala de aula, falei para minha professora, falei, Ana Maria, não entendi, aqui no Brasil é assim, você chega para alguém e fala assim, pô, eu gosto de você está me ajudando, a pessoa fala, eu não gosto de você, sai daqui, coisas assim. Aí a professora me perguntou, como que foi que você falou? Aí eu repeti como eu havia falado, aí ela falou assim, qual foi o verbo que você pensou em francês? Aí quando eu falei do verbo, ela falou, então você falou errado. Você tem que falar, eu gosto, você me ajuda, você é legal, você é bacana. Eu falei, nossa, então, a partir daquele momento eu aprendi, tá? Então, como usar? Tem realmente muitas diferenças, essas questões. A pronúncia de uma palavra, se ela não for bem feita, realmente a pessoa capta outra coisa. Então, eu tenho trabalhado muito com a Júlia essas questões, na pronúncia, como que a pessoa pode... porque uma pronúncia errada, a pessoa capta... Ok, a Silene está falando, quando começar a sonhar em francês, é porque você já está pensando em francês. Deixa eu te falar uma coisa, Silene, nesse lance aí. Quando me perguntavam, Sérgio, como que... Na época, quando eu cheguei aqui no Brasil, gente, era muito doido. Porque era assim, você sonhava em francês com legenda em português. Porque você tinha que sonhar desse jeito. Você tinha que sonhar desse jeito. Você sonha, só que com a legenda em português, senão você não entendia nem aquilo que você estava sonhando. Outra coisa, parece brincadeira, aconteceu com ela. Isso mesmo. Ó, gente, brasileiro conta muita piada. Brasileiro ama contar piada. Então, quando as pessoas contavam piadas, a pessoa estava na primeira piada, todo mundo rindo, eu estava quieto, porque eu estava processando a primeira piada. O cara estava na quarta piada, eu começava a rir em série. Então, eu ria da primeira, ria da segunda, ria da terceira, da quarta. Porque realmente é difícil você captar, traduzir, entender. E hoje eu aprendi a contar piada. Pode parecer um pouquinho simples, não é, mas a gente vai convivendo, a gente vai aprendendo. Bom, pessoal, vocês gostaram da nossa live de hoje, o Parlons Français? Se vocês gostaram, vocês podem se encher a Júlia de corações, ok? A gente vai fazer a última leitura para a gente fechar a nossa live que está chegando ao fim, tá bom? E a gente vai voltar, provavelmente, a Júlia vai estar aqui com a gente e também a gente vai receber a Gabriela Neves Redondo. Ela é advogada, ela fez aula comigo, acho que foram 3 anos de aula de francês que nós tivemos. E antes de fazer essa outra leitura, eu vou apresentar para vocês. Às vezes você está aí, você quer fazer a proficiência em francês, você quer treinar, ter um certificado. Aqui também comigo você pode treinar, você pode praticar. Com a Júlia, nós estamos numa fase de gramática, dando sequência, mas até o final ela vai fazer esse preparo para a proficiência. Eu tenho certeza, vai ser intermediário superior para o nível mais avançado que ela vai tirar. Porque o nível que ela já chegou, em 3 meses, até a gente chegar no final, ela vai estar muito bem avançada, ok? Se você quiser fazer proficiência também, você pode vir aqui com a gente. Eu preparo tanto para TCF, que é Teste de Connaissance de Français, que é aquele diploma que você adquire diretamente até para o ingresso no Canadá, ou DELF. O que é o DELF? O Diplôme d'Études de Langue Française. O DELF, ele tem uma validade maior, muito grande, e o TCF, até onde eu sei, são 2 anos. Quando você faz o TCF, são 2 anos que você vai ter esse diploma que outorga você, você comprova que você sabe e fala francês. O DELF, no caso, eu estou preparando a Júlia para o DELF, ok? Claro, tem que ser o DELF, que é o Diplôme d'Études de Langue Française, que ela vai poder usar ao longo da vida. Tá bom? A gente vai fazer uma última leitura, que é a página 61, ok? Vamos ver aí, dá uma olhada aí, por favor. Nous commençons tout de suite. Essa eu tenho. Très bien. Porque não sei o que aconteceu com o texto dela, tá? Ok, a galera curtiu. Pessoal, quem quiser mandar uma pergunta para a Júlia, pode encher ela de perguntas, ela está aqui ao vivo, disponível para vocês, tá? Podem fazer as perguntas, ok? Só eu mesmo para colocar meus alunos assim, viu? Nesses desafios. Meu Deus do céu. Vamos lá. Desta vez eu vou ler, eu vou começar lendo, e après, a Júlia vai ler também, e a gente vai conversar em cima. Monsieur Thomas et Weiss, ok? Et Sophie. Ah, bonjour, Monsieur Weiss. Nous commençons tout de suite. Bonjour, Monsieur Thomas. Bonjour, Vincent Leroux est là? Oui, oui, il est dans mon bureau avec Véronique Monod et Marine Boyette. Sophie, est-ce que vous avez un dossier pour Monsieur Weiss? Nous allons à Versailles ce matin.
Non, ce matin, nous allons à Versailles ce matin. Non, ce matin, nous étudions le dossier. À midi, nous déjeunons ensemble à la cantine. Et après le déjeuner, nous allons à Versailles pour visiter notre atelier de création. Nous finissons à quelle heure cet après-midi? Oh, vers 18 heures. Et ce soir, nous dînons avec Madame Nora, notre directrice commerciale pour l'Europe. Ah, très bien. Tenez, Monsieur Weiss, voilà votre dossier. Merci, Sophie. OK? Tu peux lire aussi parce que nous allons bientôt terminer notre causerie, notre conversation, s'il vous plaît. D'accord. Ah, bonjour, Monsieur Weiss. Nous commençons tout de suite. Bonjour, Monsieur Thomas. Bonjour. Vincent Leroux est là? Oui, oui. Il est dans mon bureau avec Véronique Monod et Marine Boyer. Sophie, est-ce que vous avez un dossier pour Monsieur Weiss? Nous allons à Versailles ce matin? Non, ce matin, nous étudions le dossier. À midi, nous déjeunons. Ce matin, nous étudions. Il y a la liaison. Nous étudions. Il y a la liaison. Nous étudions. Verdade. Peraí. Non, ce matin, nous étudions le dossier. À midi, nous déjeunons ensemble à la cantine. Et après le déjeuner, nous allons à Versailles pour visiter notre atelier de création. Nous finissons à quelle heure? 7. 7, ah oui. 7 après-midi, vers 18 heures. Et ce soir, nous dînons avec Madame Nora, notre directrice. Notre directrice commerciale pour l'Europe. Ah, très bien. Tenez, Monsieur Weiss, voilà votre dossier. Merci, Sophie. Très bien, très bien, c'est très bom. Ok, pessoal, a gente está chegando ao fim da nossa live. Hoje foi bate-papo com a Júlia, né? Foi um desafio, eu falei para ela, Júlia, vamos fazer uma live na quarta-feira, foi semana passada. Vamos fazer um pouquinho, um trecho da nossa aula, como que a gente faz, né? Aí, hoje, não quis abordar a gramática, quis pegar textos mesmo, para que vocês possam entender, porque a gramática é bom você entender muito mais coisas antes, para a gente poder dar sequência. Bom, algumas dificuldades que muitos brasileiros, talvez você está aqui, está fazendo aula de francês, você tem dificuldade em algumas coisas, você pode entrar em contato comigo. E se você é da família da Júlia, olha, a Júlia já está dando aula, tá bom, gente? É só, verdade, ela já está com a agenda aberta, vocês podem entrar em contato com ela, ela já está dando aula. Mas comigo, vocês podem também entrar em contato depois da live. Eu tenho um outro Instagram do francês, mas eu vou tentar juntar tudo aqui, porque não dá para fazer dois, vou tentar juntar tudo aqui. Algumas dificuldades que muitos brasileiros apresentam na leitura ou na pronúncia, a Júlia não tem mais essa dificuldade, é o an. Lembra, Júlia? Lembro. O an, realmente, muita gente tem essa dificuldade. Ensemble. E as pessoas lêem ensemble. Ensemble. Então, essa pronúncia do an, eu trabalho muito nas primeiras aulas, a pronúncia do an, do on. I, an, on. I, an, on. On, pon, allons, pied, u, tu, nu, lu. Outra coisa, e não sei se vocês perceberam, mas por eu dar aula para ela, eu captei. Já tá meio que grudou janela na pronúncia dela. Nenhum momento onde está escrito le, ela lê lé. E onde está escrito lé, ela lê lé, não lê le. Então, isso também parece simples, não é tão simples, porque o le e o lé são duas coisas totalmente diferentes. O que é o lé? O lé é no plural, seria o le, só que no plural. Ok, o que é o le, então, para o português? Para quem... É o artigo definido. Perfeito, seria o o, né? É o o, ok? O le é o lé seria os. Então, muitas pessoas, no começo, principalmente do estudo do francês, têm essas dificuldades. No lugar do le,
pronuncia o lé. No lugar do lé, pronuncia o lê. Outra coisa que é muito difícil, principalmente no começo aqui, ela já passou dessa fase. Por exemplo, a pronúncia do E. O som E é um dos sons que não existe em português. E, joyeux, le ne. Não existe, ok? Mas aí também tem que pegar. A gente tem o som U, O, I, U, ok? Muito bom. Adorei tanto, professor aluno. Obrigado. Eu fico feliz, viu? Aí sim, caprichar mais nas aulas da Júlia. Ok, gente? Júlia, você quer dar algum conselho para alguém que queira aprender o francês? Quer indicar algum professor para aprender o francês? Eu recomendo, mas todo mundo sabe aqui. Quem me conhece sabe que eu super recomendo você. Eu falo para todo mundo que você pega muito no pé com a questão da pronúncia. E é ótimo, porque às vezes é justamente isso que faz a diferença, né? Exato. Na hora de aprender algum idioma. Como que você se sente hoje? Da nossa primeira aula, acho que foi em novembro, se não me engano, e hoje? Como Outubro. que você se sente? Outubro, né? Como você se sente hoje? É mais tranquilo, assim. Antes era uma coisa que acho que a pronúncia mesmo pegava bastante. E às vezes ficava um pouco perdida, principalmente nas primeiras aulas, né? Que faz que nem você falou, os E daí eu ficava treinando, mas assim, acho que depois que você se familiariza, vai bem. Verdade. Um bom método. É bom, eu uso essa metodologia, gente, e eu tentei adaptar o meu ensino, principalmente para brasileiros. Para eu conviver com brasileiros, eu consegui pegar as dificuldades que os brasileiros apresentam no aprendizado do francês, para tentar facilitar e auxiliar. Eu dei aula em muitas escolas de Campinas, eu dei aula no Rio de Janeiro. Online eu tenho muitos alunos e presencial, então já atendi mais de 300 alunos assim, nas escolas. Eu dei aula o livro o quarto livro da Skill Idiomas, não sei se vocês conhecem essa escola, eu que gravei o áudio, gente. Então, se você estuda na Skill Idiomas, verdade, Skill Idiomas, o livro 4 da Skill Idiomas, eu que gravei o áudio. E também, se vocês caírem sobre algumas orações da Igreja Católica, que são Pai Nosso, eu que gravei o áudio também, em aplicativos. Então, alguns trabalhos a gente tem feito, foi na TV Século XXI, gravei com a minha esposa, porque eu precisava de uma voz masculina e feminina. Eu gravei com a minha esposa, foi em 2011, então a gente já fez alguns trabalhos tipo essas, e algumas traduções também a gente tem feito. Eu agradeço a sua propaganda que você tem feito, alguém escreveu que ela faz propaganda mesmo. Sim, faço mesmo, para todo mundo. Que legal, bacana. Bom, então, gente, está chegando ao fim a nossa live. Júlia, muito obrigado por você topar participar desse desafio assim ao vivo para a gente conversar e fazer, apresentar um pouquinho esse trabalho que eu faço, e eu agradeço a sua parceria também em entrar nisso. Isso a enfermagem é assim mesmo, a gente entra assim. É nóis. É nóis. E, pessoal, convido vocês, segunda-feira, eu estarei aqui ao vivo com a Alexandra Carlini, ela é fisioterapeuta, e a gente vai falar sobre residência multi. Então, é uma área que a Júlia também entende muito bem, porque a Unicamp e tudo e tal, entende muito bem. Você que é estudante, você que gostaria de saber um pouquinho como que funciona para ingressar tanto na residência, e eu ainda pretendo convidar a Júlia para falar um pouquinho da pesquisa dela. Tá? Legal. Gostaria muito de convidá-la, talvez lá no início de março, para ela voltar, falar da pesquisa dela. Hoje foi Parlons Français, para a gente tentar apresentar um pouquinho para vocês mesmo, aqui mesmo ao vivo, se alguma coisa não saiu normal, como que deveria sair, por exemplo, a página era uma que a gente ia fazer, saiu, pula para outra, para mostrar para vocês mesmo, nada foi planejado, tipo, Júlia, você vai fazer isso, aquilo, foi desta forma mesmo, e as nossas aulas são assim, bem dinâmicas, não é cansativo, e a gente faz à distância, mas quando for presencial, o aluno que quiser fazer presencial, a gente também se organiza para poder atender. Júlia, suas últimas considerações, porque eu vou ligar a música para poder fechar a nossa live. Chique, tem até música. Tem música. Aqui tem música, sim. A vila de você tinha que ter música, né? Exatamente, exatamente. As suas últimas considerações, por favor, para a gente salvar a live. Agradeço o convite, agradeço a confiança. Também todo o esforço que você faz pelas aulas, né? Foi uma experiência interessante, assim. Obrigada.
Obrigado, eu agradeço você por você topar participar aqui ao vivo, né? Com esses desafios do professor, coisa muito doida. Mas, gente, essa é a internet, essa é a live. Muito obrigado a todos que acompanharam. E se você ainda não tiver inscrito, pode clicar lá na minha biografia e se inscrever. E você que gostaria de comprar meu livro, tá bom, gente? Lá na biografia, você pode clicar ali, tem meu e-book, que eu lancei há pouco tempo, que é Como Estimular o Desenvolvimento Infantil. 15 passos para incentivar a prática musical. Ó, imperdível, algo assim sensacional. Você já pode clicar, tá baratinho, aproveite agora, você já pode adquirir. Agora aproveito para saudar também a Carol que entrou. Carol, bonsoir, toutes les bonnes choses. A Carol é psicóloga que também participou aqui da nossa live. E no dia 28 ela vai voltar para falar sobre luto na pandemia. Luto na pandemia. Então a última live que a gente fez, eu acho que a Júlia, inclusive, assistiu, né? Assisti, muito boa. Manda uma mensagem para ela está aqui assistindo. Você gostou? Foi sensacional, Carol. Adorei o tema, o jeito que você abordou os assuntos, foi muito bom mesmo. Legal, muito legal. E ela vai voltar. Então, gente, finalizando a nossa live, merci beaucoup, Julia, pour ta présence ici avec nous. Nous aurons notre classe demain à 17h, comme combiné, ok? E? Pessoal, muito obrigado a todos. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. Tchau, Sérgio. Obrigado. Au revoir. Tchau, até.